Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem aí do outro lado. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Luísa Bottoli, sou artista da dança e meu objetivo aqui com o canal é levar a arte da dança para outros públicos que não só o público da área artística. Então, hoje eu vim tentar responder uma pergunta bem simples, assim, que é uma pergunta bem trivial, mas que acontece acho, com quase todos os bailarinos que eu conheço, assim, que é a pergunta: dançar dói? Gente, dançar não dói, tá? E se estiver doendo de alguma forma, porque você muito provavelmente tá fazendo isso de um jeito que não tá muito certo, assim. Então, se você tá aprendendo a dançar em casa, eu recomendo que você procure também a ajuda de algum profissional da dança, alguém que trabalha com o corpo, pra ir te acompanhando, assim, que é sempre importante. Se você tá aprendendo agora, é sempre importante. Mesmo quem já dança tanto tempo, às vezes acaba se machucando por algum errinho básico, assim. Então, algumas das coisas que eu acho que são importantes frisar é: quando você for se alongar, sempre dá um tempo antes de se alongar para relaxar bem a musculatura. Às vezes, sei lá, deita um pouco no chão, sente o peso do corpo. Se dá esse tempo assim antes de começar a alongar, porque o alongamento vai trabalhar com a musculatura ali, com o encaixe entre a musculatura e os ossos. Então é importante que você esteja bem relaxado. Para alongar, para que esse alongamento e essa flexibilidade ocorram de uma forma mais eficiente, assim, também uma outra dica bem importante é você estar sempre muito bem hidratado. Quanto mais hidratado você tiver, mais a tua musculatura ela vai ceder, ela vai estar mais maleável, assim. E outras coisas importantes que eu acho, assim, que você sempre tem que estar prestando, tenho certeza que você sempre tem que estar prestando atenção, principalmente se você dança balé, que é uma técnica mais assim, específica. Às vezes mesmo quando você faz yoga, que você vai trabalhar com algumas atividades de flexibilidade mais intensas, é muito importante você sempre cuidar com o alinhamento ósseo, assim, seja de qualquer parte do corpo, principalmente do joelho e dos pés. Um alinhamento ósseo é muito importante, porque, como sempre falava uma professora minha, joelho você só tem uma vida, então se acontecer alguma coisa com ele, é cirurgia. Então, o joelho é uma coisa que você precisa sempre prestar muita atenção mesmo para não machucar. E, voltando para a flexibilidade é uma coisa que você vai ganhar com o tempo. Às vezes demora anos, não é de hoje para amanhã que você vai conseguir fazer uma abertura, então leva muito tempo. Tem pessoas que sim, têm mais facilidade, a pessoa já é flexível naturalmente, assim. Eu não sou essa pessoa, sou uma pessoa muito que tem dificuldade com flexibilidade, assim, desde bem pequena eu preciso trabalhar ela muito para conseguir. E uma curiosidade é que as crianças elas têm uma flexibilidade bem mais aflorada, assim, depois de uma certa idade, principalmente porque os seus ossos eles começam a ficar exatamente os ossos já têm o tamanho que eles devem ter, eles já se acomodam no lugar que eles devem se acomodar, então a tua flexibilidade ela se torna um pouco mais difícil, assim, enquanto a criança está em fase de crescimento, você ainda tem uma certa abertura entre as articulações que facilita essa flexibilidade, assim, né? Mas de todo modo que eu quero dizer com tudo isso é que você precisa ter calma, porque às vezes a flexibilidade pode levar anos e você não deve nunca se comparar com o teu colega, assim, porque cada corpo é um corpo. E não só isso, assim, em toda dança, às vezes uma pessoa tem mais flexibilidade, a outra tem mais facilidade para decorar a coreografia, outra tem mais facilidade para se expressar no palco, outra é muito boa em criação. Então, eu sei como é, porque eu já tive em companhias, eu já tive em grupos de dança, rola muita comparação, assim, isso não é legal, isso realmente não é legal, esse é um ambiente que não faz bem pra ninguém, assim, né? E se a dança dói, a dança, ela não deve doer. É óbvio que se você for bailarino profissional que trabalha com isso de segunda, sexta, sábado, às vezes domingo, que tá ali 8 horas por dia, às vezes mais até, que você ensaia de manhã, aí tem aula à tarde, aí à noite ainda vai apresentar alguma coisa no teatro, você obviamente vai ter mais chances de ter dor, porque você vai estar ali sempre com a musculatura ativa, né?
E também você pode acabar se machucando uma hora ou outra, porque aí a musculatura ela tá ativa, mas aí ela começa a ficar, às vezes ela tá mais forte de um lado, às vezes ela tá mais fraca de outro. Então, outra coisa importante para não se machucar é estar sempre com a musculatura fortalecida, né? E fortalecida de um jeito global, assim. Tem sempre que cuidar para não estar uma parte mais forte que a outra ou mais fraca que a outra. Para bailarinos profissionais, sim, você vai sentir dor, é inevitável. Mas se você tá usando a dança para se sentir bem, para ter um momento de paz ali com você mesmo, sei lá, que você trabalhe 2, 3 horas por semana com isso, assim, que você tá dançando pra ir se divertir, pra encontrar os amigos, a dança não é pra machucar você de jeito nenhum, não é pra doer também. No máximo você ter lá uma fadiga muscular que é normal do exercício físico, assim, qualquer exercício físico que você vai fazer, você vai acabar tendo alguma fadiga muscular, né? Então acho que é isso, assim. Resposta à pergunta respondida. E se vocês tiverem mais essas perguntas triviais, assim, me deixem, que eu gosto bastante de responder. Às vezes são só curiosidades que as pessoas têm relativas à dança mesmo. E essa é uma pergunta que eu já ouvi muito na vida. Às vezes ela até vem com um quezinho, assim, de ironia, assim, não sei. Mas normal, né? A gente tá acostumado, o bailarino já tá acostumado a levar esse tipo de pergunta irônica na vida. Enfim. Por hoje é isso, então, gente. Fiquem em paz e até o próximo vídeo. Beijo!